Hoje vamos falar sobre a interface comunicação e educação. E para falar sobre esse tema está aqui comigo Regina Luque, que é coordenadora do mais novo curso de pós-graduação da FAI, o curso de Educomunicação. Olá, Regina, seja muito bem-vinda. Eu quero começar essa entrevista fazendo a pergunta que eu imagino que todo mundo deve estar se fazendo agora. Afinal, o que é educomunicação e como você se envolveu nessa área? Bem, a educomunicação é um termo novo, na verdade. É considerado um neologismo. A primeira vez que esse termo foi utilizado pela Unesco, quando estava se desenvolvendo um estudo, pesquisas de como estava a relação mídia-educação construída nos ambientes educacionais. Então, como as comunidades educativas estavam fazendo a leitura, estavam fazendo o procedimento da análise crítica dos meios de comunicação. Isso no ambiente escolar, dentro das comunidades educacionais. E lançou, então, em 1980, esse termo, Educommunication. Era algo nesse sentido. Bem, a partir daí, mas para estudar esses processos de como a mídia estava sendo utilizada nas escolas, como as escolas, os ambientes educacionais estavam lendo e recebendo... A educação para os meios. Sim, nesse sentido. Bem, na década de 90, um grupo de professores da Escola de Comunicação e Artes da USP promove uma grande pesquisa que não envolve só os comunicadores e os educadores brasileiros, mas também outros países da América Latina. Então foi uma pesquisa ampla. E o que eles buscavam nessa pesquisa? Buscavam entender as ações que já estavam sendo praticadas nesta interface, comunicação e educação. E esse foi um marco, então, que deu início a essa área do conhecimento ou dentro de uma reflexão epistemológica já vinha anteriormente acontecendo alguma pesquisa, alguma coisa? Veja, trabalhos de pesquisa científica já aconteceram anteriormente à década de 90. Mas dissertações de mestrado, teses de doutorado, mais no sentido de avaliar os efeitos, as implicações de alguns meios de comunicação, elegia-se um, como a TV ou o rádio, num determinado ambiente, seja educativo, seja até numa indústria, fábrica. Nesse sentido, esses trabalhos já vinham sendo desenvolvidos, de pesquisa acadêmica, enfim, também eram apresentados em seminários, nas associações que realizam esses encontros, seminários científicos, trabalhos nesse sentido. Agora, com o termo educomunicação, veio a partir desta pesquisa liderada pelos professores da ECA USP na década de 90. Então, começaram a levantar quais são as práticas desenvolvidas com a interface das duas áreas do conhecimento, comunicação e educação, e foram descobrindo que em vários países da América Latina, assim como no Brasil, práticas já estavam sendo desenvolvidas, ações já vinham sendo desenvolvidas. Um exemplo bastante... ele é material, se concretizou mesmo na prática, embora seja simples. Bem, digamos que uma professora de língua portuguesa numa escola esteja percebendo a influência dos meios de comunicação, da televisão, digamos, nos seus alunos. E busca aí desenvolver um trabalho pedagogicamente com esses alunos para que eles façam uma leitura crítica desta TV, da programação da TV, desse canal que vem assistindo, e como aquilo de alguma forma vem influenciando, vem impactando o seu dia a dia, a sua prática, as suas ações familiares, né? O seu envolvimento dia a dia com seus familiares. Isto já é uma prática, uma ação educomunicativa, que na verdade nós estamos trabalhando com as duas áreas do conhecimento, mas isso ainda não estava sistematizado como sendo educomunicação. Então foi a partir da década de 90, dessa grande pesquisa, que esses professores da USP, principalmente pela figura do professor Ismar Soares de Oliveira, que sistematizou o conceito de educomunicação e aí tornou-se um campo do conhecimento científico e que já temos
graduação e também especializações em educomunicação também em São Paulo, aqui no Paraná e em outras universidades país afora. Regina, só para complementar, então, como é que você acabou se envolvendo nessa área de educomunicação? Então, Márcia, a minha formação é na área de educação, né? Então, a minha primeira graduação na área de linguagens, então eu sou graduada em letras. E naquele momento, isso no início da década de 80, eu trabalhava como professora de língua portuguesa no ensino básico, né? Nas séries de quinta, oitava série e ensino médio. E naquele momento eu comecei a perceber também as questões que os alunos traziam do que haviam assistido no programa anterior, na noite anterior. Seja novela, seja um seriado, seja alguma coisa do telejornal. Eles traziam e comentavam na sala de aula, entre eles. E às vezes relacionavam com determinado conteúdo que nós estávamos desenvolvendo e trabalhando em sala de aula. Às vezes relacionavam com o tema de um texto que nós estávamos lendo. Às vezes relacionavam com a pronúncia de palavras, enfim, relacionavam com os conteúdos da área de língua portuguesa. Os professores também comentam bastante nos corredores das escolas, na sala dos professores, o conteúdo da televisão. Porque na década de 90, no início da década de 90, vamos lembrar que a televisão ainda era soberana, né? Dominava toda esta parte da comunicação, né? Hoje nós temos a internet e as redes sociais. Mas a televisão ainda tinha um espaço muito grande e era soberana nesse sentido. E os professores também comentavam. Bem, quando nós entrávamos em sala de aula, fechávamos as portas da sala de aula, parece que nós precisaríamos excluir que havia esse meio de comunicação, né, essa tecnologia e que estava trazendo conteúdos, informando conteúdos. E não era comentado, não era colocado dentro de um planejamento pedagógico, dentro de um plano de aulas, nós não comentávamos o que estava acontecendo na televisão, e isso incomodava bastante. E eu lembro muitas vezes professores de outras disciplinas dizendo que mudaram o conteúdo da sua aula, a condução da sua aula, porque na noite anterior, um programa de TV apresentou uma determinada reportagem, uma determinada matéria que os alunos estavam perguntando. Isso é uma professora de ciências colocando para nós. Que determinado programa, não sei se era Globo Repórter, Fantástico, colocava um determinado conteúdo e que as crianças faziam relação com o conteúdo de sala de aula e perguntavam a ela, e ela precisava a partir daí. Então, veja, as marcas, os elementos já estavam presentes. Exatamente, das questões colocadas na TV estavam presentes em sala de aula, mas não de maneira formal, na nossa grade curricular. Não, vinham as marcas vinham pela presença dos alunos nos seus comentários e também dos professores. Então, de alguma maneira, a TV já estava, esses elementos já estavam na escola, mas eles ainda não eram construídos. Essas questões foram me inquietando bastante. E aí eu fui fazer uma segunda graduação e o trabalho de conclusão de curso eu fiz num estágio na TV Educativa do Paraná. E a partir daí eu comecei a trabalhar também com o meio de comunicação. Então, sempre aliando a coordenação pedagógica, os conteúdos da educação, né, esse encaminhamento, com a programação televisiva. E daí, no segundo momento, eu fiz o mestrado em educação, mas na área de tecnologia e educação. Aí foi se aproximando totalmente da comunicação. E aí eu fiz a dissertação, era a pesquisa de como se dava o diálogo entre os professores com o conteúdo da televisão e quais são os elementos absorvidos nesse diálogo e como isso é levado para as práticas pedagógicas, né? Como isso tudo foi levado para as práticas pedagógicas. E desde então... Aí se apaixonou pela... Desde então eu não posso mais apenas dizer, sou apenas educadora, não, eu sou educomunicadora porque eu trabalho na inter-relação desses dois campos do conhecimento e venho desenvolvendo projetos nessa área. Bacana. Regina, as novas tecnologias tiveram uma influência direta no surgimento e na expansão dessa área? Bem, as tecnologias, pelo seu avanço, pela velocidade nas constantes mudanças, claro que propiciam
que haja um ambiente maior, né, de comunicação como um todo. Essa informação globalizada que acontece imediatamente, está acontecendo um fato em determinado local, bastante distante, você liga a TV, você liga a internet e está lá um vídeo demonstrando, apresentando para nós o que está acontecendo, né, em fato, em momento real, né. E isso colabora bastante, embora nós temos que frisar com bastante cuidado que as tecnologias, elas são utilizadas sim nesses projetos educomunicativos e também na educação como um todo, e isso passa a ser uma área dentro dessa grande abordagem, dessa área do conhecimento da educomunicação, porém, as tecnologias, elas não são o fim. Então, nós inserimos a tecnologia. Nos processos educativos, nós estamos fazendo um projeto de educomunicação. Não, não é isso. Na verdade, as tecnologias precisam ser inseridas dentro de um projeto político, pedagógico, muito bem definidas, com estratégias de aplicação, com objetivos, com um norte, uma diretriz bem definida, para que aí ela seja considerada uma tecnologia dentro de um projeto de meio para que o projeto se desenvolva. Exatamente, elas são um meio, elas não são um fim. Uma entrevista de uma professora que desenvolve trabalhos nessa área de tecnologia educacional, colocou recentemente na revista Nova Escola o seguinte depoimento. Se o educador, ou quem estiver utilizando a tecnologia em um projeto de educação, um projeto de educomunicação, não souber dizer o porquê do uso daquela tecnologia e qual é a diferença em utilizar aquela tecnologia ou apenas utilizar o quadro negro e o giz, se não conseguir dimensionar e mensurar, já não é um projeto comunicativo. E não seria necessário ter aquela tecnologia. Então, o que nós sentimos é que as instituições de educação, os educadores como um todo, estão ansiosos pelo uso da tecnologia para tornar mais interessante a aula, atraente, para que seja mais moderninha, para que prenda a atenção dos alunos. Mas veja, existem outros meios, outros recursos, né, de se conseguir esse objetivo, que não seja utilizando a tecnologia. Claro. Ela precisa estar colocada dentro de um projeto muito bem definido, com diretrizes muito bem fundamentadas. Senão não há necessidade de utilização da tecnologia. Claro. Mas isso é bastante difícil do entendimento. Regina, você comentou no início em relação a esse marco da década de 90 que traz esse novo olhar da junção das duas áreas de educação e comunicação. E que ultrapassa, amplia, deixa de ser simplesmente aquela leitura crítica dos meios. Então, com isso surgiram outros subcampos dentro da educomunicação? Então, a partir dessa pesquisa, desses profissionais, esses educadores da USP, foi se sistematizando e também deram um novo significado ao termo educomunicação utilizado pela Unesco lá na década de 80. O que seria, então, todas aquelas ações e aquelas práticas desenvolvidas por sujeitos em um determinado ambiente social para que pudessem transformar a realidade, para que aquele projeto, aquelas ações, aquelas práticas fossem ao encontro de uma transformação da realidade em todas as esferas, no sentido que nós vemos hoje, né? Mas principalmente trabalhando com as causas mais sociais, com a juventude, com as crianças, mais ou menos nesse sentido. Bem, então todas essas ações e essas práticas educativas foram colocadas dentro desse grande leque que veio a ser a educomunicação, sugerida e expandida, ressignificada pelos professores do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses campos que integram a educomunicação. Você já falou um pouquinho do primeiro deles, que seria essa mediação tecnológica na educação. Dentro dessa visão do uso das tecnologias, que nem você colocou antes,
A educomunicação traz uma proposta menos tecnicista do uso desses meios? É mais como se fosse um espaço solidário de uso dos meios, democrático? Como é que você vê essa interface? Sim, exatamente, Márcia, você colocou muito bem. Utilização dos meios de comunicação, das tecnologias advindas dos meios de comunicação, mas de uma maneira democrática. Ou seja, o que se busca é a interação de todos os protagonistas. Ou então, melhor, reformulando, a interação de todos os atores daquele ambiente. Então, que todos os atores também possam ser protagonistas, possam ter voz, possam apontar planos, ações, possam envolver-se nessa construção e, a partir daí, a formação desse ecossistema comunicativo nesse ambiente, né? Que seria tornar esse ambiente harmonicamente viável. E o que é ecossistema comunicativo? Então, Márcia, o ecossistema comunicativo já foi utilizado anteriormente por outros autores, Martin Barbeiro, que é um autor... referência na América Latina, e da área de comunicação, mas ele também estuda a interface comunicação e educação. E o Martin Barbeiro colocava que nós estamos no mundo atual, contemporâneo, vivendo nesse ecossistema comunicativo, que é permeado pelas tecnologias. Então, as próprias tecnologias nos contextualizam, nos interconectam, melhor dizendo, e a partir dessas conexões que nós vamos formando, nós formamos um ecossistema comunicativo, que estamos todos nos comunicando. Porém, o professor Ismar Soares Oliveira, que eu já citei anteriormente, ele nos traz um outro conceito de ecossistema comunicativo, diferenciando um pouco desses primeiros aspectos. O que ele coloca para nós? Que esse ecossistema comunicativo se constrói com a participação também de todos os atores desse ambiente, e esse ambiente pode ser um ambiente escolar, pode ser uma escola, pode ser uma empresa também, onde que se identifique que a comunicação não está viável. Deixa eu entender um pouquinho melhor. Então, esses ecossistemas comunicativos, eles orbitam em torno de uma causa, de um fim, de um projeto, de uma missão. Como eles se formam e como eles sobrevivem dentro desse contexto? Veja, Márcia, esse ecossistema comunicativo, ele pode ser desenvolvido e pode ser alimentado, digamos assim, através de uma dessas áreas de intervenção que nós temos, que é aquele grande leque que eu colocava no começo, sobre o que vem a ser a educomunicação. Bem, então, digamos que nós façamos uma análise de um determinado ambiente, seja uma instituição escolar, uma escola, seja uma empresa, enfim, onde que haja comunicação. E hoje, onde não há comunicação, né? Em todos os ambientes há comunicação, mas que essa comunicação apresenta suas deficiências, ela está insuficiente para aquele momento. Então, nós vamos buscar uma das áreas de intervenção. Em qual área de intervenção nós iremos trabalhar para tornar esse ecossistema comunicativo viável, mais eficiente, harmônico, né, para que todos os atores envolvidos nesse processo também possam interagir e tornar-se protagonistas. E esse conceito tem a ver com pedagogia da comunicação ou não? Que é outro subcampo da educomunicação? Outro subcampo. Então, assim, dentro desse grande leque são apontadas 5 áreas de intervenção, né? Que é a educação para a comunicação, que aí entram também muitos os programas e projetos desenvolvidos na recepção. Então, nas décadas de 70, muitas ações educomunicativas foram nesse sentido. Como ler a TV, como assistir, como a leitura crítica da televisão. Isso era bastante divulgado na década de 70. É um projeto de recepção, porque como o sujeito está sendo impactado, influenciado pela mídia televisiva, né? E o que influencia isso na constituição de si mesmo, como sujeito,
né? Eu estou absorvendo alguns elementos dessa TV e estou mudando a minha Constituição a partir dos referenciais que eu já tenho, né? Bom, a segunda área de intervenção que nós poderíamos colocar também seria a tecnologia, as tecnologias aplicadas à educação, pode ser a tecnologia educacional. Outra área de intervenção também é considerada a expressão comunicativa. Então, seria o uso das artes como um todo em projetos em que haja também a construção coletiva dessas artes, a absorção desses conteúdos das artes, mas também haja a produção individual, a subjetividade do sujeito sendo colocada a partir das artes. Outra área de intervenção, a pedagogia da comunicação, que daí seria aplicada diretamente dentro de uma instituição de educação formal, né? Melhorando a prática da comunicação na instituição educacional como um todo, né? Nível direção, com assessoria, professores, alunos, e todos esses elementos com a comunidade em torno. E também trabalha-se na pedagogia da comunicação muito com projetos envolvendo todas as áreas do conhecimento, todas as disciplinas. Então, são aqueles projetos interdisciplinares. Nesse sentido. A outra é a gestão da comunicação. Então, esse profissional, a partir de todas essas áreas que nós já comentamos, vai desenvolver o seu trabalho dentro desses ambientes, seja da educação formal ou não formal, e vai planejar, vai executar, vai acompanhar e também criar mecanismos para que possa se assegurar se aquele projeto está realmente desenvolvendo um ecossistema comunicativo funcional, que funcione e que esteja conseguindo colocar todos os atores desse cenário como protagonistas. E também tem a parte das pesquisas, né? Que é a sistematização desse campo do conhecimento, educomunicação, essa inter-relação comunicação e educação. Então, é a área epistemológica mesmo, né, que se dá mais através de pesquisas, de produção de conteúdo, de saber da educomunicação. Veja, Márcia, mas repetindo, que essas áreas de intervenção também são colocadas dentro desse grande leque da educomunicação proposto pelo grupo do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Você colocou, como você acabou se envolvendo nessa área, você vem da área da educação, se envolveu com a comunicação e hoje a gente percebe que tudo acaba culminando num processo que é comunicativo e é educativo. Então, para o profissional da comunicação, como no meu caso, também acaba acontecendo muito essa interface e a gente também acaba se vendo, né, dentro desse contexto. Qual o perfil do educomunicador, Regina? Veja, Márcia, primeiramente, precisa-se ter uma característica fortemente colocada para a inovação. Ele é um inovador. Está descontente com a forma como a comunicação vem se desenvolvendo, né? Essa forma mais homogênea da comunicação como um todo. No sentido mesmo de criar grandes monopólios, né? As grandes mídias nos controles nas mãos de grandes monopólios familiares, né? E que as notícias, informações que são colocadas aí não representam os interesses, digamos, da maioria, da coletividade. Nós estamos ali recebendo, então, essas informações mediadas pelos meios de comunicação, mas que não atendem aí todas as expectativas, as necessidades da coletividade, da sociedade como um todo. Bem, tem-se essa percepção da realidade, então é uma outra característica do perfil do educomunicador, a inovação, porque sente a necessidade da transformação da realidade, da forma como está posta. Também essa percepção mais aguçada da realidade, do que está aí, e que sinta uma forte necessidade mesmo de trazer propostas diferenciadas, né? Novos projetos.
Por isso, Márcia, que nós colocamos, não há necessidade que o profissional da educomunicação seja só da comunicação ou seja só da educação. Porque essas questões que nós fomos colocando são inquietações que podem partir de qualquer área. De qualquer área do conhecimento, não é? Então, aí nós temos alguns exemplos, né, de educomunicadores que que se tornaram celebridades, mas celebridades no sentido mais positivo do termo da palavra, né? Que foram construtores de projetos inovadores. Eu vou ficar com um exemplo de uma educomunicadora aqui mesmo do Paraná, que desenvolveu o seu projeto aqui no Paraná e que a partir daqui ganhou o mundo, que é a doutora Zilda Arnes. Então veja, a formação da Zilda Arnes em medicina, pediatra, sanitaristas, se não me engano também, e desenvolveu esse projeto todo, construiu o projeto da Pastoral da Criança, que leva conhecimentos básicos de higiene, de cuidados da saúde para as crianças recém-nascidas, e esses conhecimentos são disseminados, divulgados para as mães das crianças, né? E com isso foi salvando vidas e vidas, começando aqui na região metropolitana de Curitiba, depois no estado, Brasil, e depois estava com o seu projeto já em vários países aí, mundo afora, quando aconteceu a sua morte. Mas então, como era disseminado esses conhecimentos, como eram disseminados? Bem, a partir do momento em que as suas são chamadas de monitoras, né, se não me engano, vão levando esse conhecimento de porta em porta nas comunidades mais carentes, né, das pessoas menos favorecidas, digamos assim. A partir de um certo momento em que a própria Organização Pastoral da Criança sentiu necessidade de disseminar mais, divulgar mais e conseguir atingir um número maior de pessoas, então começaram a distribuir cartilhas, pequenas cartilhas. Então, veja, esses primeiros cuidados colocados em um meio de comunicação. Essa cartilha, esse folder pode ser chamado de pequeno jornal impresso, distribuído. Depois começaram a fazer vídeos também sobre esses cuidados que as famílias deverão ter, pequenos cuidados básicos de saúde com os seus recém-nascidos. Extrapolou a questão da saúde e utilizou um meio com fim educativo. Sim, porque aí, veja, nós estamos levando um conteúdo de conhecimento da área da medicina, né, da área da saúde, com finalidades educativas, e que nós conseguimos uma abrangência maior utilizando os meios de comunicação. Então, um projeto que conseguiu relacionar as duas áreas do conhecimento, de uma forma educativa, que seria a educação, e a comunicação, divulgando, então, esses conhecimentos da área da saúde. É um projeto de educomunicação. E essa rede que se forma a partir desse projeto é o que se chama de ecossistema comunicativo? Sim, e esse ecossistema comunicativo, ele precisa estar em equilíbrio, porque ele precisa, então, das suas monitoras, das suas agentes, que vão disseminando esses conhecimentos e vão distribuindo as cartilhas. Também formam grupos que vão assistir aos vídeos, que tem outros conteúdos também, né, nessa direção, e a partir daí começa-se um diálogo, né? Então começa a interação entre essas pessoas, que podem ser de uma comunidade, ou podem ser de um estado, pode ser de um país, e forma-se essa grande rede mesmo que vem a ser o ecossistema comunicativo, mas que precisa estar alimentado, precisa ser acompanhado, né, para que também em determinado momento ele não torne-se obsoleto, né? Ele precisa sempre estar recebendo as suas alterações e... Se eu não me engano, então, Regina, talvez, digamos, os ecossistemas, eles estão presentes em todos os lugares, como você colocou, mas muitas vezes as pessoas não percebam que aquilo é um projeto educomunicativo e que é um ecossistema comunicativo, não é isso? Então, Márcia, quando essa área do conhecimento tornou-se um campo científico, porque foi sistematizado,
né? E ganhou uma licenciatura, uma graduação e cursos de pós-graduação e virou um conteúdo acadêmico, né? Tornou-se um conteúdo acadêmico, não quer dizer que foi descoberto naquele momento, porque práticas educomunicativas, ações educomunicativas já estavam presentes na sociedade. Então, aqueles exemplos de professores que já utilizam os meios de comunicação de alguma outra forma em sala de aula já estão promovendo a educomunicação, embora não denominem dessa forma e nem precisam denominar dessa forma. Porém, para que consigam desenvolver melhor este projeto de educomunicação, ações como essas, há sim a necessidade de que se conheça que a teoria, os fundamentos desse campo, até para que se desenvolva melhor os seus projetos, as suas ações, e que consigam construir o ecossistema comunicativo. Agora, nem sempre o ecossistema comunicativo ele existe e ele é viável, ele é saudável. Sim. Né? Por que não é saudável? Porque a comunicação ela não está fluindo com naturalidade entre todos os atores desse cenário, ela tem os seus altos e baixos, ela tem as suas deficiências. Aí que se torna importante a intervenção de um profissional de educomunicação. Sem dúvida. E como é que está esse mercado de trabalho? Ele já existe hoje dentro da escola, dentro das empresas? Algumas políticas do Ministério da Educação já abrem essa possibilidade, né? O MEC já colocou uma política, é o ensino médio inovador, e dentro de um dos macrocampos deste projeto há a possibilidade de se trabalhar com mídias na educação, comunicação e mídias na educação. Já há essa possibilidade de trabalhar nas escolas no contraturno com projetos dessa natureza. Essa é uma possibilidade. As diretrizes também dos parâmetros curriculares nacionais já colocam as áreas do ensino médio em grandes áreas do conhecimento, como, por exemplo, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Sim. Então, sempre fazendo um complemento, já abre espaço, possibilita que projetos dessa natureza sejam desenvolvidos. Esta é na área da educação formal. Mas também o mercado atende, vamos dizer o seguinte, Márcia, que é uma área que também ainda não se tem com uma grande frequência a solicitação de um profissional de educomunicação. Solicitamos um educomunicador para que trabalhe. Né? Mas talvez seja até por desconhecimento, né, dessa sistematização toda. Porque os profissionais em educomunicação também começaram a se formar recentemente. Então, com a licenciatura, com a primeira graduação e com os cursos agora de pós-graduação que estão surgindo pelo país, aí sim nós teremos profissionais que recebam essa qualificação teórica, científica e também preparados para desenvolver projetos práticos nas ações, na perspectiva da educomunicação. Agora vejam, eu recebi recentemente a notícia de uma das alunas da pós-graduação em educação que os Jogos Olímpicos que acontecerão no Rio de Janeiro em 2016 estão pedindo profissionais que consigam trabalhar nessas duas áreas do conhecimento. Na comunicação, é uma mudança de atitude, exatamente. Né? Então, porque o mercado também já sente a necessidade de que tenha um profissional que consiga estabelecer a relação. Não é só a comunicação pela comunicação, mas é a comunicação com esse viés educativo também. Não é a comunicação pelo convencimento, é a comunicação também com um projeto educativo. Regina, já que você citou na aluna, conta pra gente um pouquinho agora do curso de pós-graduação da FAI. Iniciou esse ano, né? Sim, a primeira turma de especialização em educomunicação de Curitiba, do estado do Paraná, e nós fazemos bastante questão de frisar isso, porque embora seja uma responsabilidade muito grande também, né, em formar esses profissionais, também nós estamos de alguma forma fazendo história. Nós estamos sendo pioneiros aqui no Paraná no sentido de formarmos profissionais. Claro que
Já há profissionais, tanto da educação como da comunicação e de outras áreas, desenvolvendo projetos dessa natureza? Sim, mas agora nós estaremos formando profissionais qualificados que estejam preparados para a gestão da comunicação, na formação desses ecossistemas comunicativos dentro de um ambiente e também que consigam transitar muito bem nessas duas áreas, né? E também dando a oportunidade para aqueles que já praticam de consolidar, né, essa prática. Sem dúvida. Então, assim, os profissionais eles podem ser absorvidos nas assessorias, consultorias. A Itaipu tem uma área de meio ambiente, o setor de meio ambiente trabalha com uma consultoria desenvolvendo projetos de educação ambiental na perspectiva da educomunicação. E o Ministério do Meio Ambiente tem uma política pública voltada, né, para essa área? Exatamente. Que toca justamente na perspectiva da educomunicação para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. Então, aí já há um incentivo nesse sentido, isso que é bastante importante. Então, quando as pessoas... Mas é um campo do conhecimento novo, quais são as aplicações? Veja, nós já temos políticas públicas como o MEC, no projeto Ensino Médio Inovador, no meio ambiente também, com relação à educação ambiental. Nós temos uma empresa, a Itaipu, a hidrelétrica Itaipu, muito bem fundamentada na área de meio ambiente, no setor de meio ambiente, trabalhando com educação ambiental a partir da perspectiva da educomunicação, e já temos o conhecimento de consultorias, que já estão também desenvolvendo projetos na perspectiva da educomunicação e estão aplicando esses seus projetos, trabalhos, em situações concretas. Então, o campo de atuação é amplo, mas, como eu sempre costumo dizer aos alunos, é o seguinte: o caminho, nós não vamos encontrar pronto. O caminho, nós vamos encontrá-lo, o caminho se faz caminhando, né? É algo que nós vamos construindo a partir do momento que nós tenhamos esse conhecimento. É uma mudança de postura, é uma mudança de conduta, é uma mudança de posicionamento de estar no mundo. É verdade. Regina, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que depois dessa entrevista, muitos profissionais, não só os das áreas de comunicação e educação, estão se percebendo e vendo a necessidade de atuarem dentro da perspectiva da educomunicação. Tem algum recado final? Tem uma frase do presidente da ABERJ que eu gostaria de deixar aqui. Fique à vontade. O presidente da ABERJ, Nasser, coloca a seguinte frase: as empresas precisam de educomunicadores que compreendem sua posição ética para conduzir processos, viabilizar diálogos e colocar em interação todos os protagonistas desse ambiente. Muito bacana. Fica aqui o convite para você participar do curso de pós-graduação que a FAI oferece. Sem dúvida, é um diferencial para o currículo de qualquer profissional que queira estar alinhado com as novas práticas do mercado. Para saber mais sobre a pós-graduação em educomunicação, é só entrar em fai.com.edu/pós. Até a próxima!